É isso mesmo, Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. Estou mais uma vez convidando vocês para estarem conosco no projeto Semear 2020 para Israel. Será no mês de julho. Você terá esse tempo aí disponível para se preparar para fazer esta viagem magnífica, extraordinária, imperdível. Não é gasto, não é gasto. Pode ter certeza absolutamente, querido, é um investimento na sua vida espiritual. Se você estiver interessado em ir conosco nesta viagem, é só procurar a Tropical Turismo. Está ali na Rua 1, número 170, no setor central. Rua 1, número 170. Com o telefone à sua disposição, que é o 32 24 99 98. Eu disse 32 24 99 98. Apressa os teus passos, meu querido. Muito bem, amados. Mais uma vez estamos aqui para transmitir ao seu coração esta palavra direta, incisiva do nosso Deus. Baseado no texto de Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João, depois de operar um milagre maravilhoso ali à porta do templo essa porta chamada Formosa, onde havia um coxo que era colocado ali para sustentar a sua própria vida mendigando. E Pedro e João, ao entrarem no templo para orar, o homem estendeu a mão, pedindo-lhe que lhes desse alguma coisa. E Pedro, olhando para ele, diz: olha para nós, moço, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto nós te damos. E o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Esse milagre ficou notório, mas despertou o ciúme do Sinédrio. E o Sinédrio então manda prender Pedro e João e os traz à sua presença, como que querendo calar a boca dos servos do Deus vivo, onde Pedro e João responderam com toda ousadia: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esta foi a resposta de Pedro e João para o Sinédrio. Mas havia uma coisa maravilhosa acontecendo. É a igreja que estava reunida. E sabe fazendo o quê? Orando sempre por Pedro e João e por todos. E quando eles foram soltos, porque o Sinédrio nada pôde fazer, porque a testemunha estava ali, a testemunha viva, tinha mais de 40 anos, o homem que fora curado, não tinham como dizer que era um engodo, e soltaram Pedro e João. E eles então, depois de soltos, vieram aonde estavam os irmãos. Agora, é impressionante o que aconteceu quando eles encontraram. Os irmãos oraram, agradeceram a Deus e fizeram um pedido ao Senhor. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças do Sinédrio, deste povo, que se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Olhe para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. E estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome. E tendo eles orado, diz o verso 31, que moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Você já começou a perceber do que realmente nós queremos tratar aqui nesta manhã? Quando o homem é levado a orar, quando o homem é levado a orar, sabemos que estamos vivendo em dias maus, dias difíceis, terríveis. São dias que nós estamos vivendo. E mesmo assim, muitos estão em busca de entretenimento.
quando na verdade o que diz a palavra é que temos que estar entre o pórtico e o altar, prostrado aos pés do Senhor e clamando a Deus: Senhor, salva o teu povo. Como igreja temos orado muito pouco, mas Deus é maravilhoso que está despertando o seu povo na terra para o clamor, para a súplica, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Talvez você esteja me ouvindo, esteja se perguntando: quando é que eu tenho orado? Aí você mesmo responde: bom, eu tenho ido ao culto e lá eu tenho orado. Não estamos falando desse tipo de oração, eu tenho batido nessa tecla. Não é a oração coletiva, é aquele momento que você tira para falar com Deus. Mas quando é que isto acontece? O que nos leva realmente a buscar a Deus com todo o nosso coração? Porque o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós. Quando é que o homem é levado a orar? Amados, aqui em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 10, porque sempre estamos mencionando a palavra de Deus, obviamente, para testificar a verdade, esta verdade absoluta, plena e final de Deus. Diz aqui em Êxodo 14, a partir do verso 10: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, ficaram amedrontados. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Percebeu aqui, querido? Quando se está num aperto terrível, quando você não consegue perceber nenhuma rota de fuga, e que o perigo é iminente, o que você faz? É nesse momento que muitos são levados ao clamor ao nosso Deus. E sabe por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é o Deus das coisas impossíveis. Nós sabemos que somente Ele tem uma rota de fuga para as nossas vidas. E diz a Bíblia que eles clamaram ao Senhor, porque se viram numa condição de aperto tão grande. Faraó estava vindo com seu exército cheio de fúria para levá-los de novo como escravos para o Egito. Não podiam ir nem para a esquerda nem para a direita. Primeiro, se procurasse a direita, a região era montanhosa e havia muitas crianças, animais, mulheres grávidas. Não tinham a mínima possibilidade, porque seriam apanhados por Faraó. Não poderiam ir para a direita, porque havia guarnições egípcias também. Para frente não poderiam caminhar, porque diante deles estava o mar, o grande mar vermelho. Mas nos diz a Bíblia Sagrada que eles clamaram ao Senhor, buscaram a presença de Deus porque temeram muito e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois que é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Diante de um aperto, muitos que às vezes clamam ao Senhor, preferem ainda a vida antiga, a mesmice, como escravos, e reclamam e murmuram mesmo depois de clamarem ao Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, meu amigo. Diante desse aperto, quando não se vê nenhuma rota de fuga, temos que clamar e permanecermos clamando ao Senhor, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos dar esta rota de fuga, de escape, mas à sua maneira, como eu tenho pregado aqui. Quando se vê numa condição como esta,
Vou dizer para você, meu irmão, meu amigo, a melhor e a única opção é clamar ao Senhor, é orar ao Senhor. Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Foi o que disse Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Porque Moisés foi à presença de Deus clamar ao Senhor por uma saída. O que ele deveria fazer? Quando o aperto chega, quando as coisas começam a ficar complicadíssimas e não se vê nenhuma saída, meu irmão, aí você começa a entender que é hora de buscar a Deus, de clamar a Deus com todo o seu coração, porque aí você verá o que Deus fará na sua vida, o que Deus te revelará como algo glorioso e supremo que somente Ele pode fazer. Mas é tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar a face do Deus vivo, porque só Ele tem uma rota de escape, de fuga para as nossas vidas no momento de aperto em que não se vê nenhuma saída. Aquele que é sábio, ele entende que este é o momento do clamor, este é o momento da súplica. E eu pergunto, será que tem alguém em nossos dias que está vivendo tranquilamente na sua zona de conforto? Posso até acreditar que existam alguns, mas na maioria estamos todos vivendo neste aperto e sempre, de maneira cotidiana, precisamos desta fuga, deste escape. E só Deus pode fazer isso. Mas quando nós clamamos, quando nós oramos ao nosso Deus com todo o nosso coração, Ele se manifesta. É tempo de orar, querido. É tempo de clamor. É tempo de buscar a Deus. De entrar, como diz o Senhor, no seu quarto, fechar a porta atrás de si e falar com o Papai do céu que está em secreto, e Ele, em secreto, vai te abençoar. Está com o coração aflito? Não é verdade? Não vê saída? Não tem nenhuma rota de fuga? O perigo é iminente? Clame ao Senhor. Fale com Deus. Busque a face do Todo-Poderoso, mas faça de todo o seu coração. E ele disse: eu serei achado de vós. Em todas as situações bíblicas, nós encontramos pessoas clamando, orando ao nosso Deus. E em todas estas situações foram situações de aperto. Quando se negligencia, por exemplo, o serviço de Deus, e se vê aí no mais profundo abismo corretivo de Deus, o que fazer? Clamar ao Senhor. Foi o que aconteceu com Jonas, comissionado por Deus para ir a Nínive. Diz a Bíblia que ele mesmo compra a sua passagem, do seu próprio bolso, para ir para o fim do mundo, menos para o lugar que Deus o havia mandado. Tinha lá as suas justificativas estas, que não seriam jamais aceitas pelo Deus Todo-Poderoso. E ele então foge. Foge para uma terra distante, um lugar distante, chamado mais ou menos o fim do mundo. Menos fazer aquilo que Deus mandou fazer. Muitas pessoas se encontram nesta condição, numa situação terrível, por causa da negligência do serviço ao nosso Deus. E aí se vê no mais profundo abismo corretivo de Deus. O que fazer nesta hora? Orar, clamar, ceder-se à vontade plena e absoluta do Senhor.
Jonas se viu neste aperto ao ser lançado no mar. Queria a própria morte, mas aquilo que Deus propôs teria que ser feito. Aquilo que Deus propõe a mim tem que ser feito. Aquilo que Deus propõe a ti também tem que ser feito. Do contrário, seremos lançados nas profundezas, com algas na cabeça, sabendo que só tem uma saída, e esta é o clamor ao nosso Deus. E diz a Bíblia no capítulo 2, que orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É o clamor. Muitas vezes estamos mergulhados num abismo profundo, corretivo do nosso Deus, por negligenciarmos o chamado e o comissionamento do Senhor, o serviço de Deus, e neste aperto profundo, onde a morte espreita bem de perto, só uma maneira: clamar ao Senhor, orar a Deus. É tempo de orar. E Deus leva os seus filhos a este clamor. Quando não há nenhuma rota de fuga, clamor. Quando estamos no mais profundo abismo corretivo de Deus, por negligenciarmos o serviço do Senhor, clamor, oração ao nosso Deus, querido. E quando consciente que por nossa causa outros estão padecendo, o que temos que fazer, queridos? Clamar ao nosso Deus. Isso está aqui em 2 Samuel, capítulo de número 24, a partir do verso 10, quando Davi manda fazer um recenseamento que não deveria fazer e fez com soberba e com orgulho, porque também Deus queria ferir o povo de Israel por desobediência. Diz aqui no versículo 10, e o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor. Ele ora, ele clama, porque vê a situação que está a sua própria vida perante Deus, o erro terrível de soberba que havia cometido. E aí a mão de Deus veio sobre o povo de Israel, prestes a destruir a própria Jerusalém. O que fazer, Davi, numa situação como esta? Como de maneira consciente se sabe que o povo padece por sua causa? O que fazer nesta hora, Davi? Orar ao Senhor, falar com Deus. E Davi orou e disse: muito pequei no que fiz. Porém agora, ao Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Orando e clamando, confessando, falando com Deus. A vitória está exatamente aí, querido. Vê o povo de Israel no aperto, Deus lhe deu a vitória, abriu o próprio mar vermelho para que eles passassem a pé enxuto. Jonas, na profundeza de um abismo terrível, abismo corretivo de Deus, por negligenciar a própria obra de Deus, ele ora, ele clama, e Deus o traz das profundezas do abismo e o lança nas praias de Jope. É assim que Deus faz. Quando outros padecem por nossa própria culpa de orgulho, de soberba, e vemos a situação se agravando, clamor, súplica ao nosso Deus. E Deus faz com que cesse todo o sofrimento e o perecimento. Quando se percebe que está sendo consumido também pelo pecado, como fez o próprio Davi, depois de tomar consciência do seu pecado com Batseba, ele ora, ele clama, ele suplica ao nosso Deus. Quando o homem é levado a orar? Exatamente quando se encontra nestas situações.
Talvez você esteja com o coração triste, ferido, amargurado. Talvez você esteja em aperto, não sabe o que fazer e como sair, qual é a válvula de escape. Ou quem sabe você vê as coisas acontecendo ao seu redor e pessoas perecendo por sua causa. Ou talvez por negligenciar o serviço de Deus, que é de sua incumbência, você está sofrendo a correção de Deus. E o que fazer? Quando parece que o fôlego está se acabando, quando o coração bate no peito num ataque cardíaco terrível, quando a tristeza e a angústia inundam a sua alma, e quando você percebe que o mundo está caminhando para o caos, é hora de clamar, querido, é hora de orar, é hora de derramar a nossa alma perante o Senhor. E foi o mesmo Deus que disse: fazei conhecido diante de mim todas as vossas necessidades, fragilidades, debilidades. Fazei tudo conhecido perante mim através da oração, através da súplica e com ação de graças. Fazei conhecido diante de mim, porque sou eu que tenho cuidado de vós. É hora de orar. É hora de clamar entre o pórtico e o altar. É hora de ir à presença de Deus com todo o nosso coração e colocar tudo na presença do Senhor e descansar nele. Quando o homem é levado a orar, neste exato momento em que você está, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra e sustentador de todas as coisas, o Senhor que de longe penetra os nossos pensamentos, o Senhor que é conhecedor das fragilidades e das nossas debilidades. Senhor, eu sei que com mão forte, com braço poderoso, o Senhor opera. Por isso, Deus, contempla esta vida. Contempla esta alma em aperto. Esta que se sente, ó Deus, no mais profundo abismo corretivo do Senhor. Este que não vê saída, nenhuma rota de fuga. Ó Deus, aquele que tem percebido e tem consciência que por sua causa muitos estão padecendo. Senhor, ouve. Senhor, responde. Senhor, escuta o clamor e os gritos do coração dos teus filhos, porque sabemos que é o Senhor quem dirige os passos dos santos. E leve cada um dos teus servos a ficar entre o pórtico e o altar e clamar e suplicar ao Senhor, porque é tempo de clamor, é tempo de oração. Que assim seja sobre todos nós, porque é tudo para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Fiquem com Deus, queridos. Até o nosso próximo encontro. Ore, clame e Deus trará o escape. Até amanhã, se até lá Jesus não voltar.